Nessa aula a gente vai aprender como fazer a partícula de chuva. Então a gente vai utilizar aqui o sistema de partículas padrão da Unity para a gente poder fazer essa representação da chuva, das gotículas de chuva, tá? De água. A gente vai fazer com que caia a partícula de chuva no solo, ela vai colidir com o solo, vai esparramar essas gotículas de água e vai ter também aquele efeito de splash no chão, tá? Então vamos lá. Eu mudei aqui a visualização para minha câmera aqui do lado não atrapalhar, então eu coloquei o inspector na esquerda, tá? Então vamos lá, a gente precisa primeiramente adicionar um plano. No caso aqui é o plano comum da Unity, que eu adicionei aqui e coloquei na minha cena. Também criei 3 materiais, tá? Cada material para um tipo de partícula diferente. Olha só, materiais. Aqui no caso, o ground é o material do chão. Então eu deixei ele aqui já, também fabricado já. Particle é a partícula de chuva, tá? A partícula principal da chuva. E partícula 2, aqui é a partícula do splash. Então a partícula principal, esse material principal também vai ser responsável pelo material da gotícula também que vai se espalhar na hora que ela colidir com a cena. Tá? Então vamos lá. Aqui na hierarquia, para a gente adicionar efeito Particle System. A gente vai trazer essa partícula aqui no Z, a gente vai subir ela. Então agora aqui a gente consegue ver melhor onde a gente vai precisar de mexer, ó. Tá? No Inspector, aqui na esquerda, olha só. Lifetime a gente pode deixar de 5, a gente pode passar aqui para 2. Não tem necessidade. Speed, 0. Eu não quero que ela suba. Ao mesmo tempo, olha só, a rotação está errada. Tá? Quando a gente adicionou ela, a rotação veio para menos 90. Eu vou zerar essa rotação. Depois disso, a gente vai pular aqui já para Emission e Shape. Essas duas novas abas aqui, ó. Emissão, vou deixar simplesmente 5 partículas por enquanto, para a gente poder fazer os testes. Porque se a gente colocar aqui muitas partículas, vai acabar que quando a gente adicionar os sub-emitters, a gente vai multiplicar essas partículas. Pode ocorrer de travar o nosso editor. Então, deixei aqui simplesmente 5. Tá? Shape, de cone, a gente vai passar para box. Certo? Para a gente poder fazer uma emissão aqui do tamanho da nossa cena. Box, olha só, em X, escala, vou aumentar um pouco. Ó. Vou colocar 7 em X. Y, altura, vou deixar como 1 mesmo, não tem problema. E 7 em Z, tá? Para ela ter mais ou menos aqui o tamanho da nossa cena. Vou trazer ela um pouco mais para o centro. Certo. Agora a gente vai fazer o seguinte, como a partícula está sendo instanciada aqui em cima e não está se movendo, a gente vai acionar o Gravity Modifier de 0 para 1. A partícula, a partir de agora, ela está sofrendo interferência da gravidade. Certo? E ela tem, olha só, 2 de lifetime, 2 segundos. Vou colocar em 1. Acho que em 1 já está bom. Tá? Dependendo aqui da altura, né? Posso deixar em 2 novamente e aumentar aqui a altura, ó, da nuvem. Certo? Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui embaixo em Render, que é os componentes de renderização, visualização da nossa partícula. O material que a gente criou, então eu vou trazer ele aqui para dentro do Material. Como cria um material? Botão direito, Create, Material. Você vai arrastar o sprite que você tem. O sprite pode ser o branco, olha só. Eu criei aqui no Paint mesmo um material, um sprite 16 por 16, tá? Um plano mesmo, simplesmente, minúsculo. Criei, exportei ele e agora deixei ele como sprite. Vim no meu material, tá? Esse material novo, arrastei o sprite aqui para albedo. Depois disso, mudei o shader dele para sprites, depois default. Então virou o sprite particle, que está dessa forma. Eu também troquei a cor dele, tá? Coloração. Não deixei ele totalmente branco, mas você pode colocar a cor que você quiser aqui para a gota de chuva. Beleza, então voltando aqui na nossa partícula. Ele vai instanciar agora esses planos brancos, tá? Esses quadrados. A gente vai vir aqui agora em 3D, olha só, em Start Size, tá? Aqui, ó. 3D Start Size. A gente vai acionar ele e modificar os valores de X e Y. Agora, olha só, a gente já pode modificar aqui a escala da nossa partícula em X e em Y. Eu vou colocar uma escala aqui bem menor.
certo? Coloquei aqui, ó, 0.07 e 0.3. Só que tem um porém. Quando a gente olha para a partícula está sempre olhando para a gente. E isso, nesse caso aqui, é ruim. Como a gente pode resolver esse problema? Voltando aqui em Render, a última opção. Tem o Render Alignment, tá vendo? É um alinhamento de renderização, ele está como View. Então, ele está alinhado com a nossa visão do jogador. Eu quero trocar para local, para da mesma forma que a partícula tenha sido instanciada com a rotação dela, ela permaneça com essa rotação. Olha só, agora ela está rotacionada para o eixo que ela foi instanciada, está criada. Beleza, então a gente conseguiu já criar a nossa partícula de chuva. Vamos deixar dessa forma. Agora a gente precisa da partícula, né, do splash. Vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Nós temos aqui os sub-emitters, tá? Sub-emitters. A gente vai ativar essa opção. E a gente vai agora mudar aqui da ativação desse sub-emitter, trocar de ao nascer para ao colidir. Então, quando a nossa partícula colidir com algum objeto, ela vai instanciar essa partícula child, né, que é a filha. A partícula que vai ser originada da colisão. E como é que vai originar essa colisão? A partícula, então, principal precisa de ter colisão. Então a gente vai vir aqui um pouco aqui acima, olha só. Ativar Collision. Eu vou expandir. Quando eu expando aqui a caixa, eu consigo ver a colisão dessa partícula. A colisão está um pouco grande demais, né? Bom, a gente vai diminuir esse raio de colisão. Como é que a gente pode fazer isso? Radius Scale, tá vendo? De 1, eu posso diminuir um pouco o valor, 0.26 aqui no caso, tá? Para mim ficou bom. E Type, Planes, eu posso definir com quais planos a nossa partícula vai colidir. Mas aqui para a gente poder testar, eu vou colocar em World, tá? Ou seja, mundo. Tudo que tiver colisão, a nossa partícula colide. Beleza. Só que você pode ver também que ela está quicando, tá? É o Bounce. O bounce está no 1. A gente pode trazer ela para o 0. Então, quando ela colidir, ela não vai quicar mais. Outra coisa, o damping serve para que ela não fique escorregando, tá? Então, se você tem uma superfície inclinada, ela vai colidir e vai escorregar. Então, o damping não deixa ela escorregar, de 0 a 1. Só que nesse caso aqui a gente não precisa fazer isso, porque o plano está reto. Beleza, collision está pronto. Agora a gente volta aqui para os sub-emitters. Tá vendo aqui, ó, Known Particle System? É aqui que vai originar a próxima partícula, mas ela não existe no momento. Então a gente vai adicionar essa partícula nova aqui no mais. Quando a gente clica aqui no mais, ela vai adicionar a próxima partícula e ela já vai ser instanciada na cena. Olha só, muitas partículas. A gente vai dar um stop aqui na hora, porque se a gente tivesse várias partículas aqui dessa parte da matriz, elas iriam instanciar esses sub-emitters. E cada sub-emitter, olha só, onde ele está agora? Está como filho da partícula, tá? Sub-emitter 0. Você pode subir aqui agora, olha só, em Emission, ele tem um burst de 30 partículas. Então ele está instanciando já 30 partículas direto. Então se a gente tivesse deixado aquela partícula matriz ali já ser instanciada em 100 partículas já por segundo, a nossa Unity ia crashar nesse momento aqui agora. Então eu vou trocar aqui o count de 30 para 2, que é o que a gente precisa aqui no momento. Tá? Então eu vou dar agora o restart aqui da nossa partícula. Por quê? Olha só, quando a gente faz ela colidir aqui com o plano, a gente tem que dizer para ela que ela precisa ser destruída, tá? Como a gente pode fazer isso daqui? A gente vai fazer o seguinte, ó, em Collision, tá vendo aqui, ó, Mínimo Kill Speed, a velocidade mínima. Então qual é a modificação que a gente vai fazer aqui? Além do mínimo Kill Speed, também a gente vai colocar 1 no máximo Kill Speed, tá? Essa modificação aqui simplesmente desses valores já vai fazer com que quando ela colidir com o chão, ela emita somente a partícula que ela precisa, tá? Então voltando aqui no sub-emitter, eu vou deixar o count dela como 1, porque eu quero que ele emita uma única partícula. Agora eu vou mudar aqui o start speed para 0. Tá parada a partícula, é isso.
Material em Renderer, vou trazer o material do Splash. Olha só, olha o alinhamento dele, está com a visão da câmera, vou mudar. Então aqui no Subemitter mesmo, de visualização muda para local. Só que ele está rotacionado. Então a gente sabe que para modificar agora a rotação dele, a gente pode modificar aqui na própria rotação da partícula. Não é, vamos ver se é aqui, 90. Olha só, funcionando. É isso. Agora a gente também sabe que esse splash começa pequeno e depois ele vai se expandindo. Como a gente pode fazer isso? Em Size over Lifetime. Se você clicar aqui, ele já faz pra gente esse efeito, tá? Porque ele já vem padrão já do mínimo para o máximo. Mas depois você pode melhorar aqui na curva. Vou deixar dessa forma aqui, tá? Depois disso a gente pode também perceber que ele está sendo excluído, tá? Não está tendo nenhum fade para ele desaparecer. Ele simplesmente está se expandindo e ele desaparece. Então a gente vai vir aqui em Color over Lifetime. A gente vai adicionar essa cor, vai clicar aqui na cor branca. E aqui em cima, olha só, tem essas setinhas de cima que controlam alfa. Vou clicar na setinha da direita que representa o final do tempo de vida da partícula. E vou colocar o alfa em 0. Então a parte de cima é alfa, a parte de baixo é a cor da partícula. Então beleza, funcionando já o splash da partícula. Você pode também aumentar ou diminuir a velocidade, que ela faz isso também, tá? Lifetime aqui de 1, colocar em 0.5. Olha só, melhorou. Então, incrementando agora ainda mais, voltando aqui para a partícula principal, a gente vai criar um novo subemitter, tá? No mais aqui, collision, clica no maisinho de novo, subemitter. Vou dar um stop aqui para não travar tudo. Subemitter 1. A gente vai voltar aqui no shape e de esfera a gente vai colocar para cone. Olha só, olha aqui. Essas aqui vão ser as micropartículas, tá? As mini partículas originadas da partícula principal. Então eu já vou rotacionar aqui em X, em menos 90. Como é uma explosão de partículas, tá? Em rotações randômicas, então a gente vai fazer essa explosão de partículas em formato de cone e ir para cima. Eu vou dar um restart aqui para a gente ver. Ó. Muitas partículas agora estão sendo instanciadas para cima. Eu vou aqui em Mission, tá vendo? O burst de 30 eu vou cair em 2. É o máximo já que a gente precisa, não precisa mais do que isso. Depois disso, a gente vai trocar aqui, ó, speed de 1, tá? Aqui no caso o speed de 1 tá bom. Vamos trocar o lifetime primeiro então, né? Vamos colocar o lifetime em 2. Beleza. Tá sumindo. Agora eu quero que a gravidade atue também sobre essas partículas. Então gravity aqui modifier em 1. Olha só que legal. Só que agora sim, ó, a gente precisa aumentar a speed para ela ter um salto maior para cima, tá? 5, ó. 5 ou pelo menos 3 já tá bom. Beleza. Feito isso, a gente vai agora aqui para baixo em Render e trocar o material dela para o material de partícula de chuva que a gente fez. Certo? Beleza. Agora a gente vai subir novamente e mudar o size, tá? O tamanho da partícula. Aqui em Start Size. A gente pode deixar aqui os pingos quadrados, tá? Não tem problema nesse caso. Certo? Pode deixar também o tamanho um pouquinho menor. Você pode ver também que a partícula está caindo da cena. E por quê? Porque ela tem aqui um lifetime de 1. A gente pode colocar meio. Não tem problema. Tá? Ou um pouco mais do que meio também, né? 0.7. E não tem necessidade delas colidirem com o chão, tá? Essas partículas, tá? Porque vai envolver muito processamento na sua máquina. Então, a gente já está utilizando a colisão aqui na partícula principal. Não tem necessidade dessas micropartículas colidirem. Agora, o que a gente vai fazer? Voltar para a partícula principal, aumentar o rate over time de 10, a gente pode colocar 50.
E agora a gente vai dar play no nosso jogo. Pronto, agora é só ajustar também. Você pode colocar aqui, deixar a partícula mais fina, tá? Aqui a mais alongada, da partícula principal da chuva. Então, dessa forma aqui já está muito bom. Se você quiser fazer com que ela colida com qualquer objeto da sua cena, olha só, vou criar aqui um cubo. E onde ele está? Vou zerar aqui a posição dele. As partículas já estão colidindo com esse cubo. Vou botar aqui na aba Game para a gente ver. Por quê? Porque ele tem um collider, tem um box collider. Então as partículas estão colidindo com o mundo. Um mundo onde tem colliders, tá? Então se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais sobre a criação de partículas, especialmente essa de chuva, deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos grupos com seus amigos e se inscreva no canal. Até mais.